Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 26 de julho, e o mês está quase no fim. Começando com Caetano, Lua e Estrela. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Mauro. Oi, Ana Tereza, Rosali, Rosa, tudo bem? Começando a segunda-feira com Lua e Estrela. Bom dia, Rosana. Bom dia, Susan. Começando com uma música que pacifica de uma forma tranquila. Bom dia, Úrsula. Obrigado pela caminhada de ontem, Úrsula. Pelo olhar atento. Oi, Lu, Sinara, Cris, Silvia. Bom dia, Isa. O brilho da lua. E a gente segue com o nosso Despertando com Dharma. Num dia... Bom dia, Marisa, tudo bem por aí? Oi, Gorete. Bom vê-la, bom tê-los. Então, começando a semana tranquilamente, de uma forma nova, com uma nova motivação, com novos olhares. Bom dia, Pati. Então, Caetano nos apresentando a lua e a estrela. Vamos lá? Preparadas para embarcar nesse mundo à beira do abismo? Então a gente está à beira do abismo lendo uma visão da John Halifax sobre como se comportam os nossos movimentos frente à vida e quando a gente cai desse abismo, né? E aí a editora Lúcida Letra trouxe ao Brasil esse presente, essa joia para nós. Espero que todas estejam bem, que todos estejam bem, que a gente possa começar uma segunda-feira com um coração pacificado. Vamos começar? Lembro-me, a gente está na página 110, para quem está acompanhando. Lembro-me do momento, em uma outra conferência, em que me aproximei da sua santidade, Dalai Lama, com uma foto de um jovem nepalês chamado Tsering, que havia se afogado no rio Bud Gandaki. Uma médica americana da nossa equipe havia caído no rio ao ser atingida por uma pedra enorme que desprendeu na trilha mais acima. A médica certamente teria perdido a vida se Tsering não tivesse pulado nas águas turbulentas do Himalaia e lhe dado uma tábua para ela se agarrar. Apesar de ser um excelente nadador, Tsering foi apanhado por um redemoinho poderoso e girou em frente da médica, agarrado à outra ponta da tábua. Ele salvou a vida dela, mas perdeu a sua. Foi arrastado rio abaixo na implacável corrente das monções. Isso aqui é uma metáfora muito bonita, né? É um fato, né? Mas estava pensando na metáfora do redemoinho, né? E é muito clássico, né, usar as metáforas do redemoinho, mas de uma certa forma, baseado nas questões budistas, quando a gente estuda os 3 selos do budismo, que em alguns casos podem ser quatro, mas a gente estuda então a impermanência, estuda o não eu, anatta, né, anicca, anatta e dukkha, a insatisfatoriedade, né? Então esses 3 selos, essa construção de não eu, impermanência e insatisfatoriedade, que o Buda vai nos trazer, tem uma sensação que eu agora, por esses dias, quem está acompanhando, enfim, os que eu publiquei, vídeo e post, mas meu coração está pacificado, fiquem tranquilos. É o trabalho da prática, estou intensificando muito as práticas, o olhar atento, a observação. É para isso que serve, né?
esse nosso trabalho. Mas uma metáfora do redemoinho é a gente perceber que todo esse movimento, existe o redemoinho, mas existe, né, todas essas forças operando em torno disso, mas ela só existe o redemoinho porque existe um eixo. As coisas só se movimentam à nossa volta e começam a ganhar uma velocidade, mas a gente começa a se identificar com essa velocidade e a gente começa a girar junto com esse movimento. Mas quando a gente começa a pacificar e começa a olhar para ter esse olhar atento, a gente começa a perceber que para existir um redemoinho, forças girando e essa construção ilusória de um eu que se agarra, né? Então esses 3 selos da gente se agarrar a alguma coisa, e a gente vai olhando que para existir uma movimentação é preciso que haja um eixo, senão não existe o redemoinho. Não há formação de redemoinho sem um eixo. Então quando acontece o redemoinho é porque essas partes estão com um movimento desordenado. E aí o que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve lembrar que para existir o redemoinho existe um eixo. E aí tu volta para o teu eixo. Volta para o teu eixo. Assim como o Sufi, que gira em torno de si, girando em todas as direções, mas ele não está se conectando com as coisas externas em volta de si, mas sim com o eixo que há em si. Isso que aconteceu e tem acontecido nas minhas intensas observações nesses últimos dias, né? As coisas só estão girando porque há um eixo em mim, e esse eixo ele está cada vez mais apaziguado, mais em paz. Então, redemoinho. Um jovem canadense agarrou a médica e a arrastou para uma pedra. Então, quem chegou agora, uma médica caiu no rio, e no Himalaia, e um rapaz se jogou para salvá-la, mas ele não conseguiu. Ele morre, mas salva ela. Um jovem canadense agarrou a médica e arrastou para uma pedra, mas nunca mais avistamos Tseren. Uma terrível onda de comoção atravessou todos nós quando percebemos que tínhamos perdido aquele bom amigo. Logo depois levei um kata, que é aquele lenço que a gente oferece para um lama, para uma situação de cerimônia, assim, né? Levei um kata e uma foto de Tseren Dharamsala a pedido de sua mãe, na esperança de pedir à sua santidade que rezasse por um renascimento auspicioso para o filho. Enquanto eu compartilhava a história com ele, o tempo parecia ter parado. Sua santidade estava totalmente alerta, seus olhos cheios de ternura. O espaço à nossa volta estava parado. As pessoas próximas pareciam estar em uma espécie de filme em câmara lenta. Quando terminei a história, sua santidade me disse que Tseren renasceria como um grande bodhisattva, por seu ato altruísta e compassivo de salvar a vida de outro. Essas eram as palavras que eu precisava ouvir. Elas eram um presente que eu poderia levar comigo e entregar à mãe de Tseren. Se pudermos emular a capacidade de sua santidade de transitar rapidamente entre os estados mentais, uma habilidade que podemos cultivar através da meditação, estaremos menos propensos a cair no abismo da angústia empática. Essa flexibilidade mental nos ajuda a abrir espaço internamente, quando presenciamos o sofrimento do outro, e também temos a clareza sobre a distinção entre eu e o outro. Em nossa prática de meditação, aprendemos a observar os pensamentos, sentimentos e sensações deslizando e se chocando na nossa experiência subjetiva. Quanto mais habilidosos formos em não nos identificarmos com essas experiências, mas simplesmente observá-las, mais seremos capazes de evitar ser vítimas do sofrimento de outras pessoas. Se cairmos no abismo, e às vezes cairemos, nem tudo está perdido. O sofrimento empático pode servir como uma força instigadora que nos levará a uma ação compassiva para acabar com o sofrimento dos outros e de nós mesmos. Precisamos de um grau de estímulo, algum nível de desconforto para mobilizar nossa compaixão. Só precisamos ter certeza de que não ficaremos presos no pântano da angústia, porque isso pode nos exaurir
e nos afastar do cuidado dos outros. Se pudermos aprender a distinguir o eu do outro sem criar muito distanciamento, a empatia será nossa aliada quando estivermos a serviço dos outros. Uma última intuição. Talvez não se trate de escorregarmos para debaixo da pele dos outros, mas sim de convidarmos os outros a nos habitar, a escorregar para debaixo da nossa pele, para os nossos corações, e de nos tornarmos maiores, mais radicalmente inclusivos. A empatia não é apenas uma maneira de acompanhar o sofrimento de dentro do nosso pequeno barco. Lembrei dessa cena do barco. É uma maneira de nos tornarmos o oceano. Só para terminar, que depois eu falo. Creio que o dom da empatia nos torna maiores, se não nos afogarmos nas águas do sofrimento. E a empatia, que é alquimizada a partir de nossa sabedoria, nos dá a energia para agirmos desinteressadamente em favor dos outros. Esse barco tem uma metáfora, né? Tem uma história, e que eu não sou seguidor do Osho, eu já falei isso aqui, né? Ele tem as habilidades dele, mas não sou um fervoroso, acho muito bacana muitas coisas, mas outras não. Mas as coisas que eu acho bacana é que ele tem um livro sobre o barco, né, em que a gente habita. E procurem, é um continho bem curto assim na internet, vocês vão achar. O livro ele faz todo um trabalho em cima. Mas procurem Barco Osho, é lindo, é muito bacana. Um mundo sem empatia é um mundo morto para os outros. E se estamos mortos para os outros, estamos mortos para nós mesmos. Compartilhar a dor do outro pode nos levar além do estreito cânion da desconsideração egoísta e até mesmo da crueldade para um cenário maior, mais amplo, da sabedoria e compaixão. Também sinto que a compaixão é um imperativo humano que nossa bondade básica nos convida a receber. Lembrando as palavras do grande filósofo Arthur Schopenhauer, como é possível que o sofrimento que não é meu e nem tenha nada a ver comigo me afete imediatamente, como se fosse meu, e com tanta força que me faz agir? A empatia, quando saudável, pode ser um chamado à ação. Ação que não tem a ver com aliviar o nosso desconforto pessoal, mas com a grande bênção de aliviar o sofrimento do mundo. Bonito, né? Então aqui a gente terminou a parte da empatia. Agora a gente vai começar a integridade. Mas querem falar um pouco, gente, hoje? Alguém quer entrar ao vivo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Qualquer coisa. Menos sobre o tempo. Tá bom, sobre o tempo. O que sentiu ao ouvirem, quem eu sei que a maioria que está acompanhando o tempo todo, estão achando do livro? O que vocês estão achando? Porque a gente pode ir devagar também, a gente não precisa ir com pressa. O caminho ele já existe, a gente vai construindo ele ao longo do tempo. E se vocês têm alguma coisa a perguntar sobre a empatia, sobre o que a gente já leu, querem digitar, querem entrar ao vivo, é só pedir que daí solicita que eu chamo. Estão acordadas? Estão acordados? Não? Ninguém? Vou esperar porque às vezes tem um delay aí no Insta. Maior delay. Tá bom. Então sigamos. Integridade. Sem integridade, nossa liberdade fica comprometida. 2 dias antes de meu pai morrer, mas não tenha pressa, Cris. Saboreie os pratos, saboreie a entrada, saboreie o prato principal, saboreie a sobremesa, o café. A gente tem que ir aos pouquinhos. 2 dias antes do meu pai morrer,
ele nos contou uma enxurrada de histórias sobre a sua vida. Minha irmã e eu nunca tínhamos ouvido falar de suas experiências na Segunda Guerra Mundial. Era um assunto cuidadosamente evitado em nossa família. Obrigado, Isa. Mas de repente, com algum tipo de veneno que ele precisava purgar, as histórias vieram à tona e nosso pai começou a falar. Como comandante da embarcação LST-393, meu pai participou de eventos significativos da Segunda Guerra Mundial. Sim, Cris, a gente tem que ter tolerância e paciência, que é uma das paramitas, né, que a gente leu no livro anterior, né, e lemos também com a monja, com a lama, né, e a gente tem que ter essa paciência, porque muitas vezes a gente está olhando as coisas e a gente está colocando essa velocidade, mas é muito importante prestar atenção também no caminho, né, em toda a paisagem, assim, em todo esse contexto que a paisagem vai nos trazendo. Às vezes a gente precisa sair dessa BR, dessa estrada muito movimentada e pegar uma estrada vicinal, assim, pegar uma estrada que é de estrada de chão, que tu vá andando devagar, assim, mesmo que a gente sabendo que a qualquer momento tu pode entrar e pegar a estrada de novo e acelerar, né? Mas a paciência é andar nesse caminho, é andar nessa estrada vicinal, assim, estrada de chão, cuidando os buracos e caindo e levantando. Então é paciência. E aí as coisas aparecem. Deixar que as coisas apareçam para nós, sem que a gente faça com que elas apareçam. Ana Teresa Barreto está dizendo: estou adorando o livro e as suas explicações. Tem me ajudado muito, e esse último capítulo sobre a angústia empática me tocou fundo. A gente nunca sabe, né? Embora eu tenha cuidado aqui, duas coisas então, Ana Teresa, eu estou cuidando muito para fazer comentários, porque é um livro de estudo, né? E pode ser que meus comentários atrapalhem, embora muitas vezes eu queira interromper, assim. Mas a gente tem que ter esse cuidado também. Deixar que tu entregue a informação e que cada um perceba da sua forma também. Eu tenho tentado ter esse cuidado, né? E a gente nunca sabe onde vai tocar a palavra na outra pessoa, né? Porque o lugar em que eu estou e o lugar em que tu estás são lugares diferentes, e entre o lugar que eu estou e o lugar que tu estás, há a ponte dessas palavras. As coisas que eu falo e as coisas que tu recebo são lugares diferentes. E esses lugares diferentes, o que nos toca é sempre um coração aberto, um coração que deixa com que as coisas sejam entregues através de um carinho. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente entrega uma palavra, porque a fala correta. A fala correta é uma das cessações do sofrimento, né, que é o caminho óctuplo, né? Então a fala correta, que é o terceiro ou quarto caminho do caminho óctuplo, é tu entregar com esse elemento de pacificação, com esse elemento de amor, entregar essa palavra. Entregar para que a pessoa veja pureza nessas palavras e aí ela entender essa ponte, assim, e que a ponte possa continuar sendo construída. Mas o lugar onde eu mando e o lugar onde tu recebe são sempre diferentes. Então o pai dela, comandante de uma embarcação, tal. Meu pai participou de eventos significativos da Segunda Guerra Mundial, incluindo a ocupação siciliana e os desembarques em Salerno. Ele e seus 140 homens também transportavam prisioneiros de guerra italianos e alemães pelo Mediterrâneo, para campos de prisioneiros no norte da África. Em seu leito de morte, ele contou como, depois de desembarcar em solo italiano, seus soldados gurkhas se lançavam para trás das linhas inimigas, matavam soldados italianos e cortavam suas orelhas. Nossa. Como ele disse, os gurkhas eram pagos por cada orelha que traziam de volta ao barco, uma moeda de fato pavorosa. Meu pai era um cristão do sul. Eu lembro muito da história com meu pai também. Meu pai era um homem que falava muito pouco. E morreu faz muito tempo já, mais de, 25 anos.
E eu não morava mais em Passo Fundo. E quando eu soube que ele adoeceu com câncer terminal, assim, foi internado e um mês depois morreu, muito rápido. E eu imediatamente fui a Passo Fundo e fiquei com ele no hospital. O tempo que ele passou no hospital foram somente 9 dias. Eu fiquei os 9 dias com ele. Tenho vários irmãos, mas por algum sentido cabia a mim ficar com ele. Tem muitos irmãos, nós somos uma família super numerosa, não acreditem, 10, 12, 13 irmãos. É que alguns já morreram durante um pouquinho ali na pandemia, antes da pandemia. Mas o bacana, não é uma história triste, é uma história boa, não se preocupem. Mas o muito bacana, assim, que meu pai não falava. Meu pai era do silêncio, era simplesmente o silêncio. A gente se comunicava em silêncio, assim. E aí eu fui para ficar com ele no hospital, eu fiquei 9 dias e 9 noites acordado. Eu emagreci 10 quilos nesses 9 dias. 10 quilos. Eu pesava 54 quilos. E foram os melhores 9 dias da minha vida. Porque os momentos que nós falamos, porque a gente se comunicava com silêncios e coisas, eram muito exatos, assim, muito precisos, assim, sabe? Muito tranquilos. Meu pai era médium, era da Umbanda, e foi muito lindo, assim. Eu lembro quando eu nunca tive uma conversa com ele. Eu lembro que a gente sentou na cama, assim, sentei do lado da cama dele um dia que ele estava melhor, assim, que ele conseguiu sentar. E ele disse coisas para mim que nunca mais. Né? Foi a beleza da entrega, assim, beleza desse momento, que os lugares estavam... A ponte havia sido criada, entende? Quando eu falei agora para a Ana aqui. Né? Quando tu cria uma ponte, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma ponte que ela é construída entre ambos os lados. Uma ponte que ela sai de um lugar e sai do outro lugar e ela se encontra no meio. E aí quando a gente viu, depois de muitos dias, já estava no 6º ou 7º dia, quando estava se aproximando, sabe aquela melhora antes da morte? E então ele sentou e me disse coisas que nunca tinha dito. E que nunca ninguém sabe. Só eu sei. E hoje então, E um mês antes, acreditem nisso, eu tinha ido a Passo Fundo, ele tirou a aliança da mão dele. Eu tenho aliança comigo ali no altar, até hoje. Ela tem 70, 80 anos, né? E ele tirou a aliança. Eu disse, eu tenho vários irmãos. Ele rolou sobre o fogão a lenha, estava fechado, e disse, é tua. A mãe olhou e disse, pegue. É bonito. Então, esses momentos, vocês me perdoem hoje se eu estou sentimental, mas é ok. É a vida. Meu pai, um cristão do Sul, pai dela agora, havia sido criado por sua família para se preocupar com a dignidade da vida. Todas as vidas, incluindo as de seus inimigos. Mas parte do que aconteceu sob o seu comando violou o senso básico de integridade que fazia parte de sua educação. Alguns dias antes dele morrer, ele contou a história de um infame incidente de fogo Exatamente. Incidente de fogo amigo que aconteceu durante a Operação Siciliana. Um navio de comando soube que aeronaves não identificadas estavam na área. Agitados e exaustos, os homens de meu pai confundiram os aviões aliados com os aviões de guerra do eixo. Todos os navios aliados na área começaram a atirar nos aviões aliados, que aparentemente não tinham o código para se identificar como amigos. Meu pai, não convencido de que os aviões eram aeronaves inimigas, tentou conter sua tripulação rápida no gatilho, mas sem sucesso. Um total de 164 homens aliados foram mortos e 383 foram feridos.
Enquanto nosso pai falava que havia experienciado um grande sofrimento moral durante a guerra e nas décadas que se seguiram, o sofrimento moral é um complexo emocional que minha amiga e colega Cinda Houston, professora de ética clínica e enfermagem na Universidade Johns Hopkins, define como a aflição ou angústia experienciada em resposta a danos morais, erros ou falhas. Sofremos moralmente porque temos integridade e consciência. Dói quando a integridade e a consciência são violadas por outros ou por nós mesmos. Infelizmente, meu pai nunca havia dado atenção a esse sofrimento ao longo de sua vida. Ele serviu nobremente, tentando viver de acordo com seus valores em circunstâncias difíceis. Ele só expressou a angústia e a vergonha que estavam escondidas em seu coração quando estava morrendo. Um combustível terrível que secretamente alimentou sua depressão e desespero quando era um homem de meia idade. A integridade, eu vou terminar essa história dele, tá, gente? Só mais 2 parágrafos. A integridade era um valor que meu pai valorizava, incluindo honestidade e respeito a princípios morais e éticos. O dicionário Oxford inglês define integridade como o estado de ser inteiro e indivisível. Quando nossa integridade é comprometida, nos sentimos divididos por dentro e separados dos nossos valores. E tenho certeza de que isso aconteceu com meu pai. Se conseguirmos nos manter firmes no topo da integridade, mantendo nossas palavras e ações alinhadas com os nossos valores, podemos escapar dos danos. Mas quando não somos capazes de agir de maneira congruente com nossos valores mais profundos, caímos no abismo do sofrimento moral. Dessa forma, os sentimentos de futilidade, medo, raiva e nojo podem nos fazer adoecer emocional, física e espiritualmente. Ao ouvir as histórias do nosso pai em seu leito de morte, minha irmã e eu ganhamos uma compreensão maior do seu longo e silencioso tormento. Quando eu vi o que ele me falou, eu entendi o silêncio dele da vida. Mas eu não guardo as palavras dele, eu guardo o silêncio. A desinibição que ocorre no processo de morte, há uma desinibição. É verdade mesmo. No processo de morrer, ativa níveis profundos da psique. E apesar de suas revelações serem muito carregadas emocionalmente, ele parecia não ter medo da sua morte iminente. Nossa, que coisa, né? Eu estou vendo isso. Compartilhar conosco a agressão à própria consciência sofrida por ele durante a guerra fez parte do processo de completar sua vida. Senti que ele estava tentando nos ensinar algo sobre os valores humanos de coragem, dignidade e de contenção de si mesmo e de seus artilheiros. Logo após esses episódios de compartilhamento, depois de um período de dificuldades físicas, nosso pai entrou em estado de paz. Minha irmã e eu testemunhamos seu sofrimento e sustentamos sua verdade para que ele pudesse se libertar dela. Ao final, ele estava livre para morrer sem culpa e sem vergonha, o que foi um presente para nós. Vamos pacificar um pouquinho, 1 minutinho apenas. Se coloque numa postura melhor possível para agora, sem pressa, sem agitação das moléculas do seu corpo. De uma forma suave, movimentem-se de forma suave. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. E nada mais. O resto, deixem que seu corpo, sua mente, a sua respiração completem de forma amorosa que qualquer coisa que surja.
Faça uma inspiração profunda, lenta. Se mantenha nesse estado de graça, de vida, percebendo tudo se movimentando à sua volta. E lembrem-se de que se existe um redemoinho, existe um eixo. E que se a gente se apegar a qualquer coisa à nossa volta, a esse movimento externo, desse movimento caótico do redemoinho, a gente esqueceu de olhar que para ele ser gerado, e só pode ser gerado porque sempre existe um eixo. Então voltem a olhar para o seu eixo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem o coração dos seres. Até amanhã.